Olá, eu sou Gabriel Buz e este é mais um Poder Entrevista. Estou no estúdio do Poder 360 em Brasília. Nosso convidado de hoje é o vice-presidente nacional do PSL e presidente da sigla em São Paulo, deputado federal Júnior Bozella. Ele está conosco por videoconferência. Deputado, seja muito bem-vindo a mais essa entrevista do Poder 360. Gabriel, prazer falar com você e todos os amigos que nos acompanham através do Poder 360. Uma alegria. Deputado, eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre as manifestações do final de semana que ocorreram, convocadas ali por partidos de oposição. Como que o senhor vê esse movimento? Olha, eu entendo que a manifestação que ocorreu no último final de semana, ela é uma sinalização importante, principalmente para o governo federal, que o desespero acabou vencendo o medo. As pessoas, de certa forma, elas acabaram se arriscando indo às ruas, né, correndo o risco de serem contaminadas com a Covid-19, mas o desespero que as pessoas têm com relação ao governo central, a maneira como o presidente da República, o presidente Bolsonaro, vem administrando o Brasil, acabou sendo mais forte e unindo essas pessoas para que elas pudessem, de alguma forma, reagir e mostrar que aquilo que o presidente vinha fazendo nos últimos meses, aglomerando o seu público, a sua minoria barulhenta, era realmente uma parcela ínfima da sociedade que não representava o todo. A mania que o presidente tem de dizer, olha, o meu povo, como se só existisse, né, no Brasil do Bolsonaro, aqueles 20%, aqueles 40 milhões de brasileiros e os outros 160 milhões, os outros 80% dos brasileiros não existissem. Então, eu achei que foi um recado, né, para o governo Bolsonaro com relação à preocupação, ao desespero que as pessoas têm com relação a esse governo. Certo. Com relação à CPI da Covid, deputado, qual a avaliação que o senhor faz dos trabalhos até aqui? Olha, eu fui o autor na Câmara Federal do requerimento propondo a criação da CPI da Covid. Né? A gente tentou colher as assinaturas, alguns deputados independentes, assim como eu, tiveram ali a coragem, a atitude de assinar a nossa proposta de criação da CPI. Porém, a gente sabe que com o tratoraço, com o toma lá da cá instalado no nosso país, eu costumo dizer que esse é o governo mais corrupto da história da nação, porque são bilhões e bilhões de reais que são jorrados do orçamento público brasileiro para cooptar, para comprar apoio de parlamentares. Então, isso, de certa forma, acabou impedindo que a CPI da Câmara Federal avançasse. Mas, graças a Deus, uma decisão acertada do STF e ali a CPI representando um legítimo direito das minorias no Senado Federal, tem atuado de maneira responsável para colocar os pingos nos is, reestabelecer a verdade e, de alguma forma, combater as fake news que são disseminadas pelo gabinete do ódio, pelo gabinete paralelo, com o objetivo de desinformar a população com relação ao uso da cloroquina, o tratamento precoce e, muito fundamentalmente, também com relação à maneira negacionista irresponsável que o governo tratou a compra das vacinas. Então, ela é oportuna, necessária e não tenho dúvida alguma que, num segundo momento, irá fazer justiça com relação a todos aqueles que foram responsáveis aí por ceifar a vida aí de quase 500 milhões de brasileiros e brasileiras. Agora, trazendo um pouco para o cenário já da Câmara, que é as reformas, né? A gente tem 2 reformas em andamento no Parlamento. Eu queria saber, na avaliação do senhor, o que é primordial que esteja no texto da reforma tributária. Olha, eu tenho, como de costume aqui, fazer algumas observações que o governo central ele não se preocupou com as reformas estruturantes que o Brasil necessita. Eu sou defensor da reforma tributária, sou defensor da reforma administrativa, desde que ela seja justa, equilibrada e não prejudique o servidor de carreira, né? Que ela possa realmente valorizar
o servidor e tirar os privilégios, né? E não comprometer a grande massa dos servidores públicos no nosso país, que muitos deles estão na linha de frente, como na área de saúde, na área de educação, e nós precisamos valorizar o servidor. Porém, o governo perdeu uma oportunidade muito grande de concluir essas reformas, digo isso em 2019, onde logo após a eleição o governo Bolsonaro vivia um momento de lua de mel com a população brasileira, e a própria reforma da Previdência mostrou a maneira como o governo deu de ombros aí com relação às reformas que eram estruturantes para o país. A reforma da Previdência levou quase 11 meses para ser aprovada no Congresso brasileiro, onde o presidente mais se preocupou em cuidar da ida dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada dos Estados Unidos, do que realmente tratar daquilo que era importante para todos nós brasileiros. Então, eu acho que a tributária e a administrativa, elas fatalmente irão padecer e não irão avançar. Se avançar, eu acho que será de uma maneira muito atropelada, muito no afogadilho, sem o amplo debate, sem a discussão necessária que ambas as reformas necessitam acontecer. E nós não podemos permitir que a boiada continue passando no nosso país. O senhor acha, então, que não tem condições da Câmara e do Senado aprovarem nenhuma das reformas ainda em 2021? Eu acho muito difícil as reformas tramitar, porque primeiro que eu não vejo uma boa vontade do governo nesse sentido. Eu vejo o governo muito preocupado com o seu processo de poder, né? Com o seu processo de reeleição. O presidente da República, ele passa dia sim, tratando do seu partido. Qual partido que ele vai precisar ingressar para chamar de seu, para tratar do seu processo de reeleição. Então, não vejo que as reformas sejam tratadas como prioridade, não há articulação política. Governos mais hábeis, governos melhores articulados, eles trabalharam de uma maneira muito mais consistente para poder aprovar as pautas no parlamento brasileiro, porém, um governo como esse, um governo desorganizado, um governo que tem apenas o poder como seu foco principal, acho muito difícil conseguir avançar nessa articulação, principalmente no momento de pandemia, onde a gente precisa discutir alguns pontos estratégicos, como a assistência que o Estado brasileiro vai precisar dar para esses milhões de desempregados, de desalentados, e as outras prioridades que precisam serem tratadas, mas eu vejo um governo mais preocupado em gastar energia com a pauta do voto impresso, coisa nesse sentido, do que eventualmente com a melhora do auxílio emergencial, a assistência que o Estado brasileiro precisa dar para os desempregados e os desalentados, e também as reformas que eu julgo estruturantes e necessárias para o desenvolvimento da economia do país, que é a reforma administrativa e também a reforma tributária. Porém, acredito que no meio dessa confusão, dessa maneira como o governo central se apresenta para fazer articulação política no nosso país, não vejo com otimismo as duas reformas avançarem no parlamento brasileiro nos próximos meses. Certo. Então, nem, por exemplo, em 2022 o senhor acharia mais difícil ainda, porque aí é ano eleitoral, né? Acho muito complexo, porque nós estamos entrando no segundo semestre de 2021 e o tempo ele é exíguo. E como eu te disse, as sinalizações que o governo central tem dado, elas são totalmente na contramão da boa vontade de querer trabalhar com foco em algo estruturante. E o ano que vem, como você bem colocou, já é o ano de eleição. Então, um governo que está desde o primeiro dia após a sua vitória em 2018 falando na reeleição, eu acho que não vai ter outra pauta prioritária que não seja essa discussão de manter o seu plano de poder. Então, não vejo com boas expectativas. Não era o que eu gostaria. Nós trabalhamos em 2018, elegemos o presidente e imaginávamos que poderia ser tudo diferente disso que nós estamos assistindo agora no momento. Gostaria que tanto a administrativa quanto a tributária, como outras tantas reformas ou privatizações, pudessem ter sido tocadas adiante nesse governo no qual a gente apoiou em 2018. Certo. Deputado, o senhor tocou no ponto do voto impresso e eu queria saber sua opinião sobre esse tema que está dominando aí algumas alas do governo e também de apoiadores do presidente, até de partidos de oposição, como o PDT, que lançou uma campanha defendendo, né, o voto impresso. Olha, eu tenho um ponto de interrogação e alguns senões aí com relação
a essa pauta do voto impresso. Primeiro, porque o sistema eleitoral brasileiro, a urna eletrônica, ela é um modelo referência no mundo, né? E a agilidade que o processo eleitoral brasileiro tem, ele nunca foi colocado sob júdice, sob discussão, ou eu não lembro de na história alguém que tenha perdido a eleição tenha vindo questionar publicamente que tenha existido alguma fraude. Então, é um sistema que me parece extremamente seguro, ágil, moderno. Ao contrário até do sistema norte-americano, que leva ali semanas, até meses, para poder concluir, às vezes, quem é o vencedor do pleito. E eu tenho uma dúvida nessa discussão encabeçada por este governo que está aí, porque tudo que esse governo faz tem uma cortina de fumaça, tem um pano de fundo, tem alguma coisa por debaixo dos panos que a gente não sabe qual que é. Então, o que me preocupa, o fato desse governo estar derretendo, estar perdendo popularidade, é de querer usar amanhã de um instrumento que seja aprovado pelo Parlamento brasileiro para colocar sob dúvida, sob júdice, algo que é legítimo, né? Que é a vitória de um adversário. Então, a minha preocupação justamente não prejudicar a transição entre os poderes, não judicializar a eleição e entender justamente aonde que o governo Bolsonaro quer chegar com essa discussão. Se é simplesmente fazer igual o Trump fez nos Estados Unidos, que é colocar em dúvida, né, um processo que é legítimo e democrático. Então, a democracia brasileira ela já encontra-se em risco através desse governo que aí se encontra. Então, quando eles falam em voto impresso, em fazer um debate que, de repente, ele pode até ser útil, eu não sei, mas ele precisa ser aprofundado, ele precisa ser debatido, ele não pode ser feito a toque de caixa em uma pandemia, onde as nossas pautas deveriam ser outras, como eu disse agora há pouco, a reforma tributária, a discussão de uma reforma administrativa justa, né, equilibrada, que combata os privilégios, enfim, uma discussão do auxílio emergencial mais robusto, mais substancial para o povo mais sofrido, que perdeu o seu emprego, que perdeu a sua capacidade de consumo, de compra de comida, enfim. Então, acho que essas questões, esses debates, precisam ser levados em consideração no momento onde a gente tem um governo que não se apresenta de uma maneira sólida, de uma maneira transparente e de uma maneira confiável, e eu acho que isso pode, de alguma forma, sobrepor a outros interesses e, de certa forma, também prejudicar a democracia brasileira numa eventual derrota do presidente Bolsonaro em 2022, como tudo leva a crer que irá acontecer. Deputado, eu também queria abordar a questão do seu partido, o PSL. Hoje o partido internamente segue rachado entre pessoas aliadas ao presidente e pessoas como o senhor que já se declaram oposição ao presidente. Recentemente, o partido tentou novamente, uma ala, do partido tentou trazer o presidente Bolsonaro de novo para a sigla. Esse movimento baixou um pouco porque o Patriota está ali negociando com o presidente nesse momento. Como que o senhor vê esse cenário interno do PSL? Olha, eu reconheço que existe uma influência bolsonarista dentro do partido ainda, em virtude até do processo de 2018, onde o partido abrigou o presidente Bolsonaro. Só que o PSL existe há mais de 20 anos, é um partido extremamente democrático, liberal, muito bem comandado, conduzido pelo nosso presidente nacional, o deputado Luciano Bivar, que é um homem que dispensa aí qualquer tipo de elogio, de comentário, de defesa, porque a sua própria história, trajetória, currículo fala por si só. Eu sempre fui um defensor do presidente Bivar, porque eu acreditei que ele foi, tenho a certeza que ele foi injustiçado naquele racha, naquela briga, onde o Bolsonaro queria tomar de assalto o comando do PSL, ele não se contentou apenas em se eleger presidente da República, ele queria ser o dominador, como ele é, de todas as instituições. Ele quer interferir na Polícia Federal, ele quer interferir no STF, ele quer interferir na liderança da Câmara, quando ele tentou impor goela abaixo aos nossos deputados, a retirada do delegado Valdir e a nomeação lá do Eduardo Bolsonaro, a escolha do Eduardo Bolsonaro como líder do partido, como ele queria impor goela abaixo a ida do filho à embaixada dos Estados Unidos, ele tentou, de alguma forma, se impor dentro do PSL. E o presidente Bivar, um homem extremamente equilibrado, conseguiu superar essas dificuldades, e eu me coloquei
como ali uma pessoa do lado da justiça, né, do lado correto. E eu acredito que esse partido ao qual eu fui convidado para entrar lá em 2017, um ano e meio antes da vinda do Bolsonaro, que me apresentou valores, que me apresentou um projeto de república, é nesse partido que eu continuo acreditando. É evidente que com essa influência ainda dos bolsonaristas, vocês sabem da minha posição, que ela é pública, eu assinei o pedido de expulsão de 20 deputados federais do PSL, que são bolsonaristas. Em São Paulo, eu efetivei a expulsão, junto com a nossa executiva estadual, de 3 deputados bolsonaristas radicais, porque a gente queria decantar, depurar o partido, construir uma ala moderada e fazer realmente a separação do joio do trigo e que nós não pudéssemos ser colocados nessa mesma vala comum dos radicais, e colocando muitas das vezes a imagem do partido como sendo um partido de negociata, de balcão de negócio, que não é. Nós, deputados do PSL, eu sempre falo isso, eu, o deputado Bivar, a deputada Daiane Pimentel, alguns outros deputados, o deputado Julian Lemos, nós somos deputados que nós não temos preço, nós temos valor. Eu sempre disse que o governo Bolsonaro jamais precisaria se preocupar com o voto do deputado Bozella. Muitas das vezes eu votei junto com o governo, mas sem precisar de um cargo, de um recurso, de uma emenda extra, ao contrário dessa ala bolsonarista que se encontra dentro do partido, que não dá apoio de graça para o presidente, não tem almoço grátis, tem cargo indicado no governo, tem muitas emendas extras do tratoraço, e isso dá aquela falsa impressão que o partido vai virando um balcão de negócio. Essa ala bolsonarista nada tem a ver comigo e com esse PSL que eu acredito que me apresentaram lá no ano de 2017. Então, são nesses valores que eu continuo me balizando, que eu continuo me guiando, e é nessa figura do presidente Bivar que eu confio. E tenho a certeza que amanhã o nosso partido estará longe dos extremos, longe do radicalismo e se colocando fundamentalmente em defesa do Estado brasileiro, das instituições e da democracia. É nisso que eu acredito e é nisso que eu continuarei trabalhando. Deputado, o senhor também conversa com outras siglas, como o PSDB, por exemplo. O senhor cogita deixar o partido? Olha só, eu sempre me coloquei ao lado dos municípios, dos prefeitos, dos vereadores. Fui vereador, fui secretário municipal, vivi uma experiência no Executivo Federal, fiquei na suplência de deputado estadual pelo PSDB, na época, em 2014, com 50 mil votos. Depois dessa eleição, fui convidado pelo PSL, pelo meu capital político, um partido que não tinha quase nenhum deputado federal, não tinha grandes perspectivas de poder, não tinha fundo eleitoral, tem televisão, e eu tinha proposta de uma série de outros partidos. É por isso que eu digo que eu não tenho preço, eu tenho valor, são valores que eu levo em consideração. Então, quando eu tenho uma relação muito de reciprocidade com o Palácio dos Bandeirantes, no sentido de ser atendido pelo governador João Dória, que também é um governo municipalista, que atende aos nossos prefeitos indistintamente, não importando se é do PSL, se é do PSDB, enfim, se é do MDB, isso realmente me deixa muito confortável na relação republicana, e eu atendendo a pauta do nosso mandato. A partir do momento que o PSL continua contaminado por deputados bolsonaristas, eu não tenho essa posição muito bem definida. Eu confio no presidente Bivar e confio nessa legenda, mas trabalho muito para que o partido seja decantado, depurado, e que a gente não precise conviver com pessoas que, na minha opinião, não contribuem para a política, não contribuem para o Estado democrático, não contribuem para a sociedade brasileira, deputados anarquistas, deputados radicais, deputados que usam da lacração na internet, da disseminação da fake news. Eu que ajudei a desmantelar o gabinete do ódio aqui em São Paulo, através desses deputados bolsonaristas que usavam o dinheiro público para poder patrocinar esse braço do gabinete do ódio no horário de trabalho, do expediente, onde teve a quebra dos IPs, que a polícia invadiu os gabinetes na Assembleia. Então, todo esse trabalho que a gente produziu aqui em São Paulo foi justamente para separar o joio do trigo, como eu te disse, para não nos colocar nessa mesma vala comum. Então, é nessa direção que eu trabalho, para que o PSL seja esse partido que me foi apresentado lá atrás e que a gente continua lutando, trabalhando dentro das liberdades, dentro da democracia. O presidente Bivar é muito respeitoso para com todos os pares
estão no partido. Agora, eu já sou um pouco mais, talvez pela minha jovialidade, talvez pela minha idade, pelo meu jeito mais objetivo de ser, com relação a esses deputados que eu não compactuo com a sua maneira de fazer política, que na ponta não entregam resultado nenhum, não tem ações legislativas e muito menos ações municipalistas. Eles não trabalham em benefício do próximo. Então, enquanto essas pessoas assombrando o PSL, e eu não me senti confortável, talvez com aquela possibilidade que estavam ventilando de apoio ou volta do presidente da República, foi nessa direção que eu me coloquei. Eu não gostaria de estar nesse mesmo ambiente, não por causa do PSL, do presidente Bivar, mas por causa dessa ala radical que eu acho que hoje, tenho certeza, contamina a sociedade brasileira. Então, eu vou ficar no partido até enquanto eu resistir e tiver força para lutar contra essas pessoas que se locupletam do dinheiro público, se locupletam dos seus cargos, dos seus poderes, para poder fazer um mal para a sociedade e não um bem. Eu sempre digo que a política é um instrumento de transformação para fazer o bem ao próximo. Então, enquanto eu tiver forças, mantendo a minha resiliência, eu vou lutar para que o PSL realmente seja esse partido moderado, equilibrado, que trabalha a favor do povo brasileiro. Gosto muito do partido, não pretendo sair do partido, porém, aquilo que eu te digo, a gente vai ter que achar um caminho e convergir de forma democrática, de forma liberal, mas sempre não nos permitindo que sejamos colocados na mesma vala comum desses deputados que exigem emendas extras, que exigem cargos, que fazem balcão de negócio para poder apoiar um governo que eu não compactuo, um governo que eu não concordo, né? Um presidente da República que tem um negacionismo como sua marca principal. Deputado, houve algumas semanas um diálogo com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para tentar trazer ele ao PSL. Esse diálogo ainda está aberto? Do Geraldo Alckmin, você perguntou, Isso, né? Olha só, o partido como um todo, né? Eu acho que, como eu disse, nós temos uma pauta muito liberal e a gente tem um sentimento de se afastar dos extremos. Eu tenho uma ótima relação com os Palácios dos Bandeirantes, com o João Dória, com o Rodrigo Garcia. Agora, nós somos um partido político, nós temos uma autoridade máxima no partido, que é o deputado Luciano Bivar. Nós temos também a figura do doutor Rueda, que é o advogado, é mais um dos vice-presidentes do partido, e essa discussão nós temos aí, nós estamos procurando fazer em quatro mãos sobre qual será o melhor caminho que o PSL de São Paulo irá tomar na eleição de 2022. Nós tínhamos ali a presença do senador Major Olímpio, que com a sua infeliz ausência não nos permitiu mais alavancar a questão da candidatura própria, né, com as pessoas que já estavam no PSL. Conversamos com a deputada Pascoal para ver o interesse dela, o sentimento, o desejo da disputa ao cargo do governo do Estado, mas ela externou o seu sentimento de disputar o Senado. Então, nós estamos conversando com o Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, com o ex-governador Geraldo Alckmin, enfim, com o próprio Rodrigo Garcia, para entender qual será o melhor caminho que o PSL no Estado de São Paulo irá definir. Mas tudo isso, obviamente, sob a égide, sob a interpretação, a orientação e a recomendação da nossa executiva nacional, do presidente Bivar, nossa, né, a minha opinião e, obviamente, também a do doutor Rueda. E há uma conversa para tentar afiliar o Geraldo Alckmin ao PSL? Ou seria só um apoio, um possível apoio? Olha, eu acho que o Geraldo tem um lastro importante, foi um bom governador, tem aí uma capilaridade. Eu, enquanto paulista, né, eu reconheço, fui governado, né, sou cidadão, fui governado pelo Geraldo, que foi um excelente governador, e a gente sabe que no interior do estado as pessoas têm um carinho muito grande. E eu acho que para o partido, você ter uma figura como Geraldo seria algo enobrecedor, seria algo importante, de valor. Agora, ele também tem o seu problema a ser debatido lá no seu partido, no PSDB, que também as pessoas o valorizam, querem a sua participação. Eu acho que eles primeiro precisam resolver
a sua questão interna para depois fazer esse debate. A gente tem dialogado, tem conversado dessas possibilidades da manhã. O governador, se não estiver mais no PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin, ele, de repente, se filiar a um partido como o PSL, que é um partido liberal democrático, mas uma das colocações que me foi observada dentro dessa discussão é o partido transmitir essa imagem mais depurada, né? Um pouco mais distante aí desses extremos, desses radicais. E, obviamente, isso contabiliza a não presença desses bolsonaristas. Deputado, qual o nome que o senhor defende para concorrer dentro do PSL ou de outra sigla na eleição presidencial de 2022? Olha, eu acredito que dentro do nosso partido, da nossa bancada, da nossa executiva nacional, existem várias correntes. Acho que cada um tem um sentimento. O meu sentimento é muito definido. Eu sei aonde eu não quero estar. Né? Eu acredito que os extremos não sejam o melhor caminho para o partido se apoiar. Né? Eu acho que nós servimos ali, em 2018, de um ambiente favorável, que deu uma segurança jurídica para o presidente Bolsonaro, mas que nos frustrou dentro das expectativas que foi criada em todos nós brasileiros. Lógico, você tem uma massa aí da população, uma minoria ainda que acaba, de certa forma, idolatrando o presidente, que continua seguindo e apoiando. Eu defendo não estar, obviamente, mais nesse projeto. E trabalho para que uma terceira via possa ser formada. E a gente encontrar um nome, um partido como o nosso, que tem, como eu te disse, que tem valores, um partido que não tem preço. Eu acho que tem tudo para amanhã regimentar uma candidatura de centro, moderado, que defenda a democracia. Nós temos ali, além do nosso tempo de televisão, além do nosso fundo eleitoral, mas temos outras coisas também que nos norteiam, que é justamente a história do partido, o currículo, ao contrário de algumas outras legendas que no passado aí acabaram, de certa forma, se comprometendo com a opinião pública, e não é o nosso caso. Nós temos deputados aqui, figuras de expressão, como eu te disse, que realmente levantam a bandeira do PSL e faz questão de publicamente deixar claro quais são os nossos valores, e as nossas reais intenções. Então, acho que isso é um atrativo importante para um nome que a gente amanhã possa encontrar que represente esse campo democrático, essa opção longe dos extremos radicais. O senhor tem desejo pessoal por algum nome? Olha, eu particularmente, eu gostaria de alguém com o perfil do próprio presidente Ivar, com uma pessoa que é um liberal, é um democrata, é um homem experiente. Em 2020, nós tivemos uma resposta nas urnas muito significativa com relação àquilo que o povo clama, que é experiência. Não tem mais esse negócio da nova ou da velha política. As pessoas hoje reconhecem a boa política. Então, ninguém mais quer errar, quer fazer algum tipo de aposta ou até através de um super-herói, de um salvador da pátria. Isso a gente já viu que não funciona. Então, talvez eu tenha como modelo, como exemplo, o comportamento do presidente Ivar. Então, um político nesse espectro, alguém que tenha essa formatação, que tenha essa independência profissional, financeira e automaticamente política, para que não se torne refém de um processo combalido, de um processo contaminado e muitas das vezes corrupto, que é o processo político brasileiro. E a gente que lutou para combater o sistema acabou voltando mais forte ainda nessa eleição. Então, nessa linha, nesse norte que eu tenho procurado identificar uma figura com essa referência, com esse exemplo. Existem bons nomes, existem pessoas com essas características, mas eu acho que isso ainda precisa ser debatido, aprofundado, como o próprio Mandetta. Eu acho que nomes que têm se apresentado no cenário nacional, enfim, o próprio governador João Dória, pessoas que estão no centro democrático aí da discussão. Eu acho que isso é uma coisa que nós, agentes políticos, agentes partidários, vamos fazer nos próximos meses de uma maneira bastante aprofundada para encontrar essa solução que 52%
dos brasileiros, apontada aí pelas pesquisas, estão aguardando, que é nem a extrema esquerda e nem a extrema direita. Deputado, muito obrigado por sua entrevista, por ter aceitado o nosso convite. Nós agradecemos a você que ficou nos assistindo até agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha e ativar as notificações. Eu sou Gabriel Bus e até a próxima.